E aí, pessoal, beleza? Neste vídeo, pessoal, estou aqui novamente com vocês para mostrar a instalação elétrica completa dessa residência. Porém, essa residência é trifásica. Então, pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que os cabos do padrão de energia chegam até o quadro de distribuição, como que foi feito o aterramento e explicar qual tipo de aterramento que foi usado. No quadro de distribuição, vou mostrar todos os detalhes de cada disjuntor, DR, DPS, para vocês poderem ver como que foi feita a ligação de cada dispositivo. No projeto elétrico, temos o circuito de iluminação completo, e nesse circuito vamos fazer um interruptor three-way e uma instalação de um sensor de presença na garagem. Iniciamos a ligação no padrão de energia. Os três cabos fase de 16 mm é conectado no medidor e depois sai do medidor e vai para o disjuntor trifásico de 63 amperes. Sai desse disjuntor e vai para a residência. O neutro também é de 16 mm e é conectado no medidor e depois vai direto para a residência. O cabo de aterramento do padrão de energia é conectado no neutro, usado um conector split bolt para poder fazer essa conexão. E depois vai para a haste de aterramento. Depois de conectar na haste de aterramento do padrão de energia, vamos para dentro da residência. Antes de chegar no quadro de distribuição, os cabos do padrão de energia chegam primeiro nessa caixa de passagem. Os cabos fase passam direto para o quadro de distribuição. O neutro deixamos uma sobra para poder conectar com o cabo de aterramento. O aterramento eu fiz com 3 hastes, então a distância de cada haste tem que ser a mesma distância do comprimento da haste que foi usado. Como foi usado uma haste de 2,40 m, então a distância entre cada haste tem que ser de 2,40 m. Agora, conectamos o condutor de aterramento de 16 mm, que tem a mesma seção dos condutores fase, na primeira haste de aterramento. Foi usado um grampo de aterramento para poder fixar o condutor de cobre nu de 50 mm na haste. Voltamos para a caixa de passagem. Agora conectamos o neutro junto com o aterramento da residência, para poder fazer o esquema de aterramento do tipo TNS. No quadro de distribuição, instalamos o disjuntor geral trifásico, os 3 DPS para cada fase e um para o neutro, e o DR tetrapolar. O disjuntor geral também é de 63 amperes, a mesma corrente do disjuntor do padrão de energia. O DPS é de 20 kA, de 175 volts, classe 2. Estou usando um DPS de 175 volts porque estou considerando que a tensão entre fase e neutro é de 127 volts. O DR é um DR tetrapolar de 63 amperes, ou seja, estamos usando o DR com a mesma corrente do disjuntor geral. Lembrando, pessoal, que a corrente do DR tem que ser igual ou maior que a corrente do disjuntor geral. Na parte de baixo do quadro, instalamos os disjuntores dos circuitos. Então, pessoal, chegamos com os 3 cabos fase de 16 mm do padrão de energia e conectamos no disjuntor geral. Saímos com os 3 cabos e conectamos uma fase em cada DPS. E depois derivamos para o DR. Conectamos um barramento tipo pente trifásico nos disjuntores dos circuitos. E usamos 3 conectores genéricos para poder conectar com as 3 fases que saem do DR. Agora, no borne do neutro do DR e na entrada do DPS de neutro, usamos um pedaço de barramento tipo pente monofásico para poder conectar as duas entradas. E instalamos um conector genérico nesse barramento monofásico. Com o neutro, também de 16 mm do padrão de energia, conectamos direto no terminal genérico. Depois saímos com esse neutro do DR e conectamos no barramento de neutro.
Com um condutor de aterramento de 16 milímetros, conectamos no barramento de terra. Em todas as saídas do DPS, conectamos o barramento tipo pente monofásico junto com um conector genérico. Depois saímos com um cabo de aterramento desse barramento de terra e conectamos na saída dos DPS. Os disjuntores dos circuitos que foi usado são um disjuntor de 10 amperes para o circuito de iluminação. Foi usado também 3 disjuntores de 20 amperes, sendo um para as tomadas dos quartos e da sala, um disjuntor para a cozinha e o outro disjuntor para a área de serviço. Os dois disjuntores bifásicos de 32 amperes vai ser um disjuntor para cada chuveiro. Pelo projeto elétrico, observamos que o circuito de iluminação vai sair por dois eletrodutos do quadro de distribuição. Um dos eletrodutos com circuito de iluminação vai para o banheiro e depois vai para a suíte, depois para a área de serviço. O outro eletroduto sai do quadro de distribuição com o mesmo circuito de iluminação, que é o circuito 1, e vai para as duas lâmpadas da sala, depois para a cozinha, para o quarto, banheiro e para a garagem. Nesse circuito de iluminação, pessoal, vamos ter um three-way na sala e um sensor de presença na garagem. Coloquei o símbolo de um interruptor simples na garagem, mas nesse ponto vai ser um sensor de presença. Em breve vocês vão ver a ligação dele. Então, no quadro de distribuição, saímos com um cabo fase de 1,5 desse disjuntor de 10 amperes, que é do circuito de iluminação, e um neutro de 1,5 do barramento de neutro. Os cabos vão sair por esse eletroduto e vai para o banheiro e para a suíte, e depois para a área de serviço. Nesse banheiro vai ser feita a ligação de um interruptor simples. Então, o neutro que chega do quadro de distribuição é conectado direto na lâmpada e a fase vai para o interruptor. No interruptor, conectamos a fase e voltamos com o retorno para a lâmpada. Essa ligação vamos fazer também no quarto e na área de serviço. Agora, pessoal, voltamos para o quadro de distribuição. E no quadro de distribuição, vamos sair com mais um condutor fase de 1,5 desse disjuntor de 10 amperes e um neutro do barramento de neutro. Porém, agora vamos passar por esse outro eletroduto que leva para a sala. Na sala e na cozinha, vamos fazer a mesma ligação que a gente fez no banheiro. Então, acompanhe aí no 3D. Depois de fazer a ligação desse interruptor simples na cozinha, voltamos novamente para a caixa de passagem do teto da sala. Nessa caixa de passagem, vamos derivar com os cabos fase e neutro para a garagem. Na garagem, pessoal, vamos fazer a ligação de um sensor de presença. Então, olha só como que fica o esquema de ligação. O sensor de presença, pessoal, usa fase e neutro. O neutro é conectado na lâmpada e depois é derivado para o sensor.
A fase vai direto para o sensor e depois retorna com o retorno do sensor para a lâmpada. Então, nessa caixa de passagem do teto da garagem, o neutro vai direto na lâmpada e depois é derivado para o sensor. A fase vai direto para o sensor. Agora, no sensor de presença, conectamos a fase no cabo vermelho, o neutro no cabo azul e o cabo preto conectamos o retorno para a lâmpada. Agora, voltamos novamente para a caixa de passagem do teto da sala. E olhando novamente para o projeto elétrico, para vocês verem o que está faltando nesse circuito de iluminação, nessa caixa de passagem do teto da sala, vou levar a fase e neutro para o banheiro. E depois, vou fazer esse interruptor three-way que está na sala. Porém, esse interruptor three-way que está na sala vai ter duas teclas. Uma tecla para o interruptor three-way e a outra tecla para a lâmpada que está na entrada da casa. E depois, para poder concluir o circuito de iluminação, vou levar a fase e neutro para o outro quarto. Então, eu vou deixar vocês acompanhando a ligação do circuito do banheiro e depois volto para poder explicar o interruptor three-way. Agora, pessoal, vai ser feito o three-way. Então, levamos a fase e neutro para outra caixa de passagem. Começamos conectando o neutro na lâmpada e levamos a fase para o primeiro interruptor three-way. No interruptor, conectamos a fase no borne do meio e voltamos com os dois retornos para o outro interruptor. Passamos pela caixa de passagem do teto com os dois retornos para o interruptor. Agora, nesse segundo interruptor three-way, conectamos os dois retornos nas extremidades. Voltamos com o retorno para a lâmpada. Na lâmpada, conectamos o retorno. E agora, voltamos novamente para o primeiro interruptor three-way, que está na entrada da casa. Agora, nesse interruptor, derivamos a fase para o borne de baixo e saímos com o retorno para a lâmpada que está na entrada da casa. E nessa caixa de passagem, derivamos o neutro e levamos o retorno para a lâmpada que está na entrada da casa. Nessa lâmpada da entrada da casa, conectamos o neutro e o retorno. A última derivação dessa caixa de passagem da sala vai ser para a lâmpada que está no quarto. Então, eu vou deixar vocês acompanhando a ligação do circuito. Para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, vou mostrar apenas o circuito de iluminação. Os outros circuitos eu vou mostrar em um próximo vídeo. Então, se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.